que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista. A organização sindical ela é fundamental para a libertação das mulheres, para a garantia de direitos e para a conquista de novos direitos, né? Nós temos no Brasil uma taxa de sindicalização ainda baixa e no último período, infelizmente, nós tivemos um ataque muito cruel, muito grande contra o movimento sindical, contra a classe trabalhadora, com a reforma trabalhista. Então, nós tivemos, ali na reforma trabalhista, estava dito que iam criar 10 milhões de empregos, enfim. No final, nós tivemos uma demissão em massa, e quando você tem uma demissão em massa, você perde muito filiado. Então, o movimento sindical como um todo no Brasil, independente de qual central sindical você pertença, teve um baque muito grande e tem sofrido as consequências disso. Com isso, as mulheres estão ou são as mais prejudicadas, porque com a precarização violenta que está tendo no Brasil a partir da reforma trabalhista, são as mulheres quem estão nos cargos mais, né, menos remunerados, com piores condições, enfim. Então, tem sido muito complexo esse período e nós entendemos que a organização sindical é o espaço necessário, é o espaço prioritário para que as mulheres estejam, para que os trabalhadores e trabalhadoras estejam inseridos, né? No processo da organização, você tem, eu vejo assim, a organização com 3 pilares muito importantes: a formação, a mobilização, e a organização. Então, você tem que organizar para formar as pessoas, para ter mobilização. Você mobiliza para formar e para organizar. E você organiza para formar e para mobilizar. Então, é uma coisa que não dá para caminhar fora disso. Então, no aspecto da formação, o movimento sindical tem sido responsável para debates, análise de conjuntura, formação de dirigentes, palestras, discutir os temas específicos que estão em alta: LGBT, combate ao racismo, juventude, gênero, homofobia, uma série de assuntos que são importantíssimos para a formação do ser humano como um todo. Então, o movimento sindical tem, com todas as dificuldades, tem contribuído muito para esse processo. Então, você sindicalizado, você tem a oportunidade de
de ter esse ambiente formativo. E a luta forma você. Cada greve que você participa, cada manifestação, cada dia de luta que você vai, você aprende mais, você conhece mais como é que funciona a sociedade e você se empodera mais. No processo de mobilização, é, nós, quando você mobiliza em massa e vai para a rua, você não faz só a defesa dos direitos, você está fazendo ali a defesa da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de você ter o direito de lutar por aquilo que você acredita. Então, a mobilização ela está muito forte no Brasil e as mulheres, elas são responsáveis, independente de estar afiliadas ou não no movimento sindical, mas tem um movimento popular, um movimento feminista, tem feito a demonstração de maior força de adesão e de consciência de que tem que enfrentar essa conjuntura, tem que enfrentar os coronéis, tem que enfrentar os bolsonaristas, tem que enfrentar os direitistas, os extrema-direitistas, enfim, e consagrar a democracia. Então, é um papel muito importante. E a questão da organização. Ó, dentro da organização sindical, quem tem lutado, quem tem operado para que a gente tenha alguma coisa de futuro, ou que tenha resistido, porque esse último período, muita resistência, resistir para não tirarem os direitos, é o movimento sindical. Aí nós temos o movimento popular, que tem sido muito parceiro para a gente do movimento sindical, temos saído das ruas juntos, temos feito pautas juntos, enfim. Mas a gente só, no serviço público, é a oportunidade que a gente tem de concretizar as nossas lutas, ou os nossos, o que a gente deseja como direito é através do movimento sindical. Então, diferente das empresas, do setor privado, do serviço público, nós temos um caminho diferenciado. Nós levamos uma pauta de reivindicação para o governo, seja municipal, estadual, federal. Nós debatemos aquela pauta quando tem esse espaço, e aquilo que a gente negocia se transforma em lei. Aí, por exemplo, o reajuste salarial dos professores municipais de Ibaretama, de Quixadá, é, vai legalizar de que forma? Uma lei municipal, a Câmara Municipal vota aquilo. Então, o que nós conseguimos de negociação, através das greves ou através do processo de mesa de negociação, isso se transforma em política de direito, em legislação. Quando não acontece, entra o prefeito, tira, entra o governador, tira, enfim. Mas, em geral, é a oportunidade que, que as mulheres têm de verem consagrados seus direitos é estar organizado. E o movimento sindical é feito pela classe trabalhadora, né? Não são os patrões, não são os empresários, não são os prefeitos, não são governadores, presidente que vai dizer como que a gente se organiza e financiar a nossa organização. Tudo isso é feito por nós e somos nós quem temos que ter essa consciência. E as mulheres têm uma presença forte no movimento sindical também. Então, para nós, na CUT, nós tínhamos uma comissão da mulher trabalhadora, depois nós transformamos numa secretaria. Essa secretaria, aí nós temos as CUTs estaduais, nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, na nossa estrutura de organização, tem uma secretaria de mulheres em cada CUT que trata de organizar, de mobilizar. Não é só para fazer o 8 de março, não é só para debater as questões no Dia Internacional da Mulher, é para tudo isso. E aí desce para os sindicatos. Nós temos hoje 4.000 sindicatos filiados à CUT. Todos esses sindicatos vão aderindo, né? Então, tem uma secretaria de mulheres
ou de gênero, que em alguns locais o pessoal prefere discutir o gênero. Então, tem uma secretaria ali responsável para organizar as mulheres, para organizar a pauta específica das mulheres. E nós também, ao longo desse período, discutimos muito com a nossa confederação, com a ISP, enfim, nós temos uma pauta específica. Quando nós vamos levar a nossa pauta de reivindicação agora na campanha salarial, que a maioria dos municípios, por exemplo, acontece agora em janeiro, fevereiro, nós também colocamos as cláusulas de gênero, que são questões, não são todos os sindicatos, é verdade, mas tem avançado bastante. Nós temos esse debate muito forte de ter e fizemos formação. É claro que todo dia tem lideranças novas no movimento sindical que precisa, toda hora a gente está fazendo, repetindo as formações, enfim. Mas tem muita coisa acumulada, muita luta, muita experiência, muita documentação, muitas vitórias, muitas conquistas que nós tivemos ao longo do tempo a partir da nossa organização. Então, é um chamamento bem especial para quem está nos acompanhando, se filie no seu sindicato, e participe. Venha para poder fortalecer a organização, que é fundamental para transformar nossas vidas e garantir os nossos direitos, tanto aqueles que já estão conquistados até aqui, como os que precisam ainda serem é, conquistados, né, ganhos, não só salariais, mas coisas importantes. Por exemplo, no período de negociação em Quixadá, nós discutimos, por exemplo, um atendimento específico para as mulheres para fazer os exames, porque as mulheres ficam durante o dia trabalhando, não tem como fazer a prevenção de câncer. Então, nós discutimos naquele momento com a prefeitura de abrir os postos de saúde, ou abrir um posto de saúde específico na cidade para atender as mulheres trabalhadoras para fazer prevenção de câncer num determinado horário que não atrapalhassem o seu trabalho. Então, tanto as mulheres do comércio como as mulheres do serviço público tinham um horário específico e isso não só facilitar a vida dela, porque ela sai da lista geral, né, daquela fila geral que estava dos exames, para uma fila menor, que seria as pessoas que estavam no trabalho. Então, tem muitas coisas que nós podemos conquistar a partir da nossa organização. Para todas que estão nos acompanhando e os todos e os todes que possam vir a ter acesso a essa fala. Eu sou um exemplo de que comecei tudo do zero e consegui dar minha contribuição onde eu passei, e hoje eu me sinto uma pessoa, digamos assim, bastante empoderada e que tem uma história. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, assim, ó, não é personalismo. Quando a gente conta a nossa história, a gente está contando a história do movimento, de por onde você passou, por onde você atuou. Então, é, eu comecei no sindicato, nós fizemos uma assembleia que tinha 54 pessoas, quando fundamos o sindicato. E foi, e era assim, era uma pasta, né, com os documentos dentro e a correria para que a gente conseguisse legalizar o sindicato e conseguisse mais sócios e fomos. Nós temos um sindicato que tem uma história muito forte hoje. Nós temos quase 3.000 sócios, nós temos muitos projetos, muitos programas, nós conquistamos muita coisa. Na cidade é um exemplo, né? Então eu me coloco nesse espaço de jogar semente e de depois, né,
usufruir e ver as coisas acontecerem. Na federação também aconteceu a mesma coisa. Eu comecei, a federação não tinha nada. Nós tivemos que, quando eu assumi a presidência da federação, eu tive que mudar a sede da federação para Quixadá, para o meu sindicato, colocamos uma sala que funcionava a federação. E a federação cresceu, nós fizemos a nossa parte. Nessa caminhada, hoje, a federação tem 156 sindicatos filiados. Então, nós plantamos a semente e hoje nós colhemos tudo isso. A nossa confederação dos municipais, que eu atuei, começou também dessa forma. Eu estava na fundação no ano 2000, nós começamos do zero. E hoje nós estamos em quase todo o Brasil e nós representamos hoje mais de 1.600.000 pessoas que são servidores municipais do Brasil todo. Temos aí mais de 800 sindicatos filiados, aliás, pelo Brasil afora. Então, eu me coloco nesse contexto de fazer essa caminhada até aqui. E o que eu tenho para contar, além dos desafios que nós enfrentamos, que eu nunca coloco como sendo uma grande dificuldade, eu sempre coloco como um desafio a ser enfrentado. Eu compreendo que essa caminhada, ela abre espaço. Quem vai na frente vê os espinhos, né? Derruba a mata e etc. E quem vem atrás vai usufruir dessa caminhada que nós fizemos, dessa limpa, né, de estrada, de caminho, de veredas que são necessários. Essa é a mensagem que eu deixo para quem está iniciando, seja semente, seja flor, seja planta, seja com um sentimento viçoso de alegria, apesar de todos os problemas. Quem está mais tempo, seja resistência. Nós não podemos perder ninguém, principalmente nesse momento histórico que o Brasil está vivendo. Não podemos perder ninguém para a direita, não podemos perder ninguém para o cansaço, não podemos perder nada. Só muita luta. E a nossa felicidade, os nossos desejos, eles vão sendo realizados, eles vão sendo também inspiração para outras pessoas. Então, nós não podemos, principalmente quem é liderança, não pode esquecer que tem muita gente olhando para você. Tem muita gente lhe observando e vivendo a partir do que você está dizendo, a partir do que você está executando, do sentimento que você está exercitando, que você está espalhando. Então é muito importante continuar firme na luta e conquistar mais gente. Eu, particularmente, faço esse ano 63 anos. Tenho 42 anos já de trabalho, 42 anos de militância. Não estou cansada, não quero me aposentar, vou me aposentar na compulsória quando eu completar os meus 70 anos, 75. E aí, as minhas filhas até falam sobre isso, né? Tá na hora de repousar. A gente não vai repousar, a gente vai lutar, lutar, lutar e vencer. Beijo no coração de todos e todas. E todos. Hoje a aula foi sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista.